Fala aí, meu povo. Bom domingo para vocês. Vou falar do clássico e da vitória do Real Madrid sobre o Barcelona, 2-1, uma vitória muito merecida. Real Madrid podia ter resolvido o jogo muito antes e não sofrido alguma coisa mais territorial do que de fato chances do Barcelona no final da partida, com um jogo que ficou aberto muito mais do que ele sugeria que poderia ficar. Real Madrid teve um pênalti que foi anulado pelo VAR, teve um gol que foi anulado por um nada do Mbappé. Eu acho que eu nunca vi um impedimento tão ajustado. Só o semiautomático marcaria e anularia o gol do Kylian Mbappé, o que seria o gol do 1-0, porque se fosse traçar linhas, uma linha ficaria por cima da outra e seria um gol legal. E depois o Real Madrid conseguiu fazer o primeiro gol, sofre o gol de empate rapidamente, se coloca de novo à frente do marcador. Poderia ter ampliado no pênalti perdido pelo Mbappé, em um jogo que foi muito bom de vários jogadores do Real Madrid. Jogo muito bom do Militão, jogo muito bom do Bellingham, bom jogo cumpridor do Camavinga e um muito bom jogo do Mbappé também. Para mim, Militão, Bellingham e Mbappé foram os melhores em campo. Bellingham, pelo conjunto da obra, para mim é o melhor. Taticamente, o Xabi Alonso conseguiu colocar ele muito bem no jogo. O Mbappé poderia ter sido mais decisivo, não tivesse sido a grande defesa do Chesney no pênalti. O Militão ganhou absolutamente tudo do Ferran Torres na defesa, foi muito bem e ainda ajudou no ataque também. Do lado do Barcelona, fica muito difícil poder competir. Acho que o Barcelona fez um jogo até bastante decente, competiu por muito tempo, com todos os desfalques que não estavam em campo e mais um desfalque que estava em campo, que era o Lamine, né? Lamine está com uma postura muito diferente. Ninguém no Barça ainda falou nada, mas eu tenho a sensação de que fisicamente ele não está nem perto de estar 100%. Um jogador que não está correndo, que não está explosivo, que não está ajudando na defesa, que quase não está indo para um contra um. Quando vai talento, me passa a sensação que é um jogador que está com as dores da pubalgia, não sei se é isso ou não, mas recentemente ele teve uma pubalgia e não passa rápido assim. Me parece que não está jogando 100% do que pode, porque o rendimento dele está muito pior do que normalmente é. Já tinha sido assim contra o Olympiacos, a gente viu, e volta a ser assim contra o Real Madrid, já tinha sido assim contra o Girona também, cá entre nós, desde a volta da data FIFA. Lamine não conseguiu jogar como ele fez, por exemplo, o primeiro tempo contra o Paris Saint-Germain, porque o segundo tempo já não foi bom. Taticamente, eu acho que o Real Madrid conseguiu aproveitar bem a formação do Barcelona. Acho que o Barça entrou com a formação que tinha que entrar, porque eram os 11 que tinham. Entra o Eric Garcia, que acho que não fez um bom jogo no lugar do Ronald Araújo, porque o Real Madrid ia pressionar e pressionou demais na frente o Barcelona. E aí você tem um zagueiro mais de passe para isso. O Real Madrid conseguiu roubar muitas bolas do Barça no campo de ataque. No primeiro tempo, basicamente o Barcelona não teve volume e o Barça marca com uma roubada de bola, né, e não com uma jogada construída. Por isso entra o Eric Garcia. Acho que a entrada do Camavinga é uma muito boa sacada do Xabi Alonso. Coloca um jogador muito físico, muito cumpridor, para impedir as subidas do Baldé. Uma das formas do Barcelona furar as linhas do Real Madrid era com as conduções do Baldé, e ele coloca um cara para bloquear isso. E de resto, depois tem o encaixe do Arda Güler, às vezes o Tchouaméni no Pedri, que ficava um pouco mais arriscado, mas que ainda assim conseguiu controlar muito bem o Real Madrid. Eu vou tentar baixar aqui o tripé e mostrar um pouquinho de campinho tático para mostrar como que um time tentava bloquear o outro e por que apareciam os espaços do Real Madrid num ótimo jogo do Jude Bellingham. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui sem bagunçar demais todo o resto. Ó, tá aqui. Isso aqui é uma saída de bola do Barcelona e o Real Madrid subia com o Camavinga em cima do Baldé, com o Vinícius em cima do Condé, o Mbappé no Eric e o Bellingham no Cubarsí. De vez em quando trocava, dependendo do posicionamento. Depois o Real Madrid tinha o Valverde no Rashford, o Carreras em cima do Lamine, os dois volantes nos dois volantes do Barcelona, né? Tchouaméni e Pedri, Arda Güler e Frenkie de Jong. Não era exatamente assim pelas trocas de posições, mas eram 2 em 2. E aqui, Militão no Ferran e Hausen para subir em cima do Firmino. Era um contra um do Real Madrid. Quando o Barcelona recuava o Firmino, o Hausen ia até muito perto dele e ficava um 3 contra 3. Só que o Real Madrid prejudicava o passe do Barça. O Barcelona não conseguia, por exemplo, pegar uma bola aqui, com essa pressão aqui longe, e fazer um lançamento para algum jogador correr, porque o Real Madrid estava sempre muito perto, então obrigava que a bola viesse aqui, vinha uma pressão aqui e vinha um chutão. Então é aquele negócio que quando você está pressionando bem, o que é para ser um lançamento vira um chutão. E aí não sai bom, você tem capacidade física aqui de duelar contra esses caras. Eram 3 defensores muito rápidos contra os 3 atacantes do Barcelona. O Ferran, quando tentava fazer algum pivô,
para que o Firmino aproveitasse que algumas vezes deu certo, mas a maioria não, então essa bola batia e voltava. O gol, por exemplo, do Real Madrid que sai anulado do Mbappé, é uma bola que o Barça tenta sair e o Haaland ganha do Firmino aqui por dentro e o Mbappé está nada impedido por aqui para finalizar. Então a ideia do Real Madrid era subir, obrigar o Barcelona a dar chutão, recuperar e atacar de novo. Eu falei aqui no vídeo da prévia como o Real Madrid rouba muito mais bola no campo de ataque com o Xabi Alonso, é uma mudança, é a principal mudança para o time do Ancelotti, e quando rouba, ataca muito rápido, consegue acionar muito rapidamente, especialmente o Mbappé, para finalizar. Do lado contrário, quando o Real Madrid ia sair jogando contra a marcação do Barcelona, vou colocar o Real Madrid bem atrás aqui, o Barça colocava Lamine em um zagueiro, Ferran no outro, Firmino acompanhava um volante, os meio-campistas nos meio-campistas do Real Madrid, laterais nos laterais, e ou sobrava um lateral por aqui, que tinha que subir um lateral do Barça, e aí você ficava com o Cubarsí em cima do Vinícius, Mbappé e Eric, ou Mbappé e Cubarsí por aqui, e aí tinha o fator Bellingham, que era o seguinte, bola com o Real Madrid. Se o Bellingham ficasse aqui, eram 4 do Real Madrid, 2 contra 2 aqui, e 4 do Barcelona com o lateral do Barça, é porque meus botõezinhos não tem número, mas normalmente quem pressiona os laterais do adversário do Barcelona são os laterais e não os atacantes, né? Ficava o Lamine muitas vezes por aqui subia o Condé para marcar para marcar o Carreiras, vinha um zagueiro com o Vinícius, e aqui a gente vê como que sobravam os encaixes do Barcelona, Frenkie de Jong ou um dos zagueiros no Bellingham. Quando o Bellingham recuava muito, dava a dúvida se ia atrás dele ou não. E quando o Real Madrid estava muito aqui e o Barcelona muito aqui, para tentar marcar, o Bellingham muitas vezes estava livre, porque o zagueiro não queria acompanhar até aqui, porque você não queria deixar o Mbappé completamente livre contra esse zagueiro do Barcelona por aqui. Então, por aqui, o Bellingham se tornava um jogador de muito difícil o Barcelona detectar o que ele ia fazer. E quando o Barça estava atrás, era mais ou menos a mesma coisa, porque aí ficava o Camavinga aqui no Baldé, o Vinícius aqui com o Condé, o Mbappé no meio dos dois zagueiros, aí voltava De Jong, Pedri, Tchouaméni, Arda Güler, voltava o Barcelona e o Bellingham ficava aqui no meio dos dois volantes. Porque ele, em teoria, é referência de um dos zagueiros do Barça, mas como ele se movimentava por aqui, ele se movimentava muito entre as linhas do Barcelona. No primeiro gol do Real Madrid, inclusive, ele encaixa com o Eric Garcia, faz que vai correr, o Eric corre para trás, abre um espaço para ele receber, e no que ele recebe, o Eric Garcia sai, bola no Mbappé para fazer 1-0. Então, essa dificuldade do Barcelona de ler o Bellingham, porque o Barcelona queria deixar 2 no Mbappé, o Bellingham sobrava muito livre por aqui. E aí o Camavinga era importante para pressionar o Baldé quando o Barça tinha a bola e muitas vezes para fixar o Baldé, que ele não pudesse ficar mais por dentro, para que um saísse e você tivesse mais 2 aqui em cima do Mbappé. Então o fato do Mbappé preocupar 2, o Bellingham sobrava por aqui e de resto o Real Madrid ou poderia levar perigo por aqui, porque o Camavinga e o Valverde podiam trocar, ou por aqui muito com o Vinícius e o Lamine acompanhava muito pouco, então quando o Vinícius ia com o Condé, o Frenkie de Jong tinha que fechar por aqui, aí depois eles muitas vezes trocavam, o Frenkie de Jong vinha e o Condé ficava em cima do Carreiras, porque o Lamine estava ajudando muito pouco, isso aqui é Ferran e Rashford, o Lamine estava ajudando muito pouco o time sem a bola. Capacidade do Real Madrid de colocar o Bellingham no meio das linhas do Barcelona, de não conseguir ler, de vez em quando fixar um zagueiro para que o Mbappé pudesse ficar livre como no gol, né? Que ele sai, o Eric Garcia vai atrás dele, quando o Eric volta, o Pedri tenta chegar, não consegue chegar a tempo, vem o passe para o Mbappé marcar, e a marcação do Real Madrid 1 contra 1, na saída de bola do Barcelona, muito corajosa. Se o Barcelona tivesse um Lamine Yamal com mais drible do que ele teve, e um Rafinha para picar mais o espaço, né, para atacar mais o espaço, coisa que o Rashford tentou fazer e nem sempre conseguiu, o Barça podia ser mais perigoso do que foi. Achei que o Barcelona... Vou subir a câmera, já mostrei tudo tático que eu tinha, não tinha muito mais repertório que isso não. Barcelona tinha muito pouco perigo, porque para sair, quando um time está muito encaixadinho no 1 contra 1 para te pressionar, ou você faz tabelinhas para sair, porque quando o cara vem, você toca e recebe na frente, a tabela é uma forma de drible, né? Ou você tem 1 contra 1. Para sair das pressões na temporada passada, o Lamine era muito importante, porque os caras vinham marcar ele driblava e às vezes juntava 2 nele, ele segurava a bola, no que tinha 2 nele, tinha alguém livre, ele passava a bola e ela chegava até o resto do ataque para se concluir. Neste momento da temporada, com o Lamine como está,
que não está bem fisicamente, que não está indo para um contra um, que não está ganhando um contra um. O Barcelona está perdendo isso. Perde o Rafinha também para pressionar e perde o Rafinha para correr. Perde o Lewandowski para fazer esses pivôs, para ajeitar a bola de quem vem de trás, ou seja, o time vai desmoronando com os desfalques que tem. Ainda assim conseguiu competir, porque o pênalti de fato não é, né? O Lamine coloca o pé na frente e não é um calço no Vinícius, o Vinícius que acaba chutando o pé do jogador do Barcelona que já está ali. Aquele gol impedido por muito pouco. O pênalti do Eric Garcia depois eu acho que é de difícil marcação, mas é marcável, porque no final das contas ele está com o braço aberto desde o início da jogada. Por mais que seja de um rebote, não é de um rebote do corpo dele, é de um rebote do corpo do Bellingham. É uma jogada muito próxima, mas ele inclusive, não sei se é só pela câmera lenta ou não, mas eu acho que ele faz o movimento de levantar o braço. E o Szczesny consegue muito bem, né? O Szczesny que nos cara a cara, nos mano a mano, não é a dele, mas consegue defender um pênalti do Mbappé, um pênalti até bem cobrado, forte e alto, e ele consegue fazer a boa leitura para defender. Eu acho que o Real Madrid podia ter fechado o jogo antes. Não foi um jogo, acho que, para o Barcelona chegar nos últimos minutos podendo empatar, pelo que foi o jogo. Criou muito pouco Barça, deu pouca sensação de perigo quase o jogo inteiro. Quando olha para o banco o Hans Flick, primeiro que o Hans Flick nem olha para o banco porque ele nem estava lá, né? Mas quando o auxiliar do Hans Flick olha para o banco porque o técnico alemão estava suspenso, as alterações para ganhar o jogo, as primeiras são de um zagueiro e um volante. Eu acho que é uma boa leitura do Barça, de colocar o Ronald Araújo para correr contra o Mbappé, deixar quase que no mano a mano, tinha que ser. Depois tirar o Cubarsí para colocar o Real Madrid todo atrás, o Frenkie de Jong para construir um pouco mais. E entra o Rony, que a única opção de ataque que tinha era para a posição do Lamine. Como o craque pode decidir numa jogada, ele quase decidiu, porque a única grande jogada do Lamine no jogo foi o passe para o Koundé, que eu acho que ele lê mal, era para cabecear de primeiro, ele tenta matar no peito. Ficou em campo o Lamine e jogou bastante mal. Parece que fisicamente mesmo está longe de estar o ideal do que pode jogar o camisa 10 do Barcelona nessa temporada. É claro que ele vai sofrer agora com o mau jogo que ele fez e a provocação e tal. Tem que aguentar, é assim mesmo que acontece quando você escolhe esse caminho. No primeiro tempo, para vocês terem ideia, 28 bolas no Lamine, 40 no Rashford. O Lamine estava pouco participativo, termina até o jogo com mais participações do que o Rashford, porque vai jogar também no meio campo e por ali participa mais. E do lado do Real Madrid, um jogo muito completo de quase todo mundo. O Álvaro Carreras fez um bom jogo marcando o Lamine, a dupla de zaga foi muito bem bloqueando as tabelas por dentro do Barcelona. Acho que o Arda Güler é um que fica um pouquinho abaixo, né? Perde a jogada no gol do Barcelona. E por dentro ele não consegue gerar tantas vantagens para o Real Madrid sair jogando. Acho que a ideia do Xabi Alonso com ele por dentro era que ele, com domínio e passe, conseguisse sair da marcação-pressão do Barça e não fazia isso tão bem. Ótimo jogo tático do Camavinga. Bellingham e Mbappé muito bem. Bellingham, Militão e Mbappé, para mim, por diferentes motivos, os melhores em campo. E o Vinícius, eu acho que fez um jogo ok, faz uma grande jogada do segundo gol, cresce no jogo e logo depois ele faz uma jogadaça que quase sai o terceiro gol, termina o primeiro tempo muito bem, volta para o segundo tempo um pouco mais discreto e para mim é muito pouco entendível tanta raiva do Vinícius, quase que desrespeito, né, com o técnico, com o próprio Rodrigo, embora ele cumprimente o Rodrigo, aparentemente tipo, não é nada com você, mas é que eu não queria sair. Mas é muito assintosa a reclamação do Vini, muito desnecessária, é muito normal que você tire um atacante para colocar outro com seu time contra-atacando, faltando 20 minutos para acabar o jogo, você coloca um jogador descansado, né, para pegar a defesa dos caras mais cansado. O Vinícius já não estava acompanhando tanto o Koundé quando o Barcelona atacava também, então acho que não foi bem o Vini. Vai ter uma muito fácil leitura labial de tudo que ele falou, né? Você tá de sacanagem, o que você tá fazendo e tal. Enfim, eu acho que dá um passo atrás, talvez, na relação dele com o Xabi Alonso aí. Mas no final das contas ganhou, tá tudo bem, tá todo mundo feliz. Merecida a vitória do Real Madrid. Acho que poderia ter sido por um gol a mais. Acho que um 3-1 teria sido justo pro que foi a partida. E o Barcelona nesse modo sobrevivência dele, que ele tá, pela falta de jogadores, e acho que ainda vai demorar um pouco, né? Não sei se o Rafinha teve uma recaída ou não, o Barcelona não deixou isso claro ainda. Mas ainda vai ficar um tempo sem Rafinha, sem Lewandowski, sem Dani Olmo, basicamente sem opções para mudar os jogos e com Lamine como tá. Com a ausência de tantos jogadores, o Barcelona precisaria muito do Lamine nesse momento e o Lamine está ausente. Não está conseguindo jogar. Se for alguma coisa física, quando melhorar, volta a postura dele de antes. Se é alguma coisa mais do que físico, chama atenção, porque é um jogador de 18 anos que vai ter os seus altos e baixos. A gente se acostumou com ele num nível muito alto no final da temporada passada, quase toda a temporada passada, alguns joguinhos, só que ele não ia tão bem, mas quase toda a temporada passada. E é o pior momento do Lamine desde que ele subiu para o profissional. O momento dele não é bom, pode ser físico. Balgia, limitando, dor,
jogando do jeito que pode para ajudar o time, pode ser que seja isso. Tá falado, meu povo, 5 pontos de vantagem para o Real Madrid. Uma ótima vantagem, uma muito importante vantagem do Real Madrid nesse momento em La Liga. Valeu, gente. Se você gostou, faça o favor de deixar aqui um like e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Tchau, tchau.